Como que vocês receberam o convite? Olha, eu tô borrada aqui, ó. Só fala da maquiagem. A gente já tinha participado do Brincando, né? Enfim, teve essa polêmica aí dessa briga. A gente saiu em alguns meios de mídia. A gente foi um casal polêmico, né? E a gente imaginava que poderia rolar esse convite pro Power. E a gente pensava que ia depender muito de como estava a nossa vida naquele momento, enfim. E aí surgiu, né, o convite e a gente ficou no processo seletivo também, até que daí assinamos o contrato e fomos. E como que foi essa experiência? Conta pra gente. Foi muito louca. Meu Deus, gente. Foi muito louca. Você imaginava outra coisa? Assim, eu só fui, né? E a gente foi muito ruim de prova. E o Matheus, ele sempre foi muito competitivo. Ele foi atleta de CrossFit durante muitos anos. E a gente tinha uma visão de que pelo menos ele seria muito bom de prova. E os dois eram muito ruins de prova, assim. E não significa que a gente não se esforçava, a gente se esforçava muito, a gente dava o nosso sangue ali. Mas realmente o cara, ele caprichou no elenco, era um elenco muito forte. Então as mulheres, os homens eram todos muito bons de prova. E a gente acabava ficando pra trás. Você fez o da Gabriela, né? Isso. Gabriela era boa, não era? De prova? Muito, Hélio Cartoloco, muito bom de prova. Inclusive, acho que a Gabi não perdeu uma prova. Até o dia que eles saíram, ela foi a mulher que não perdeu nenhuma prova, assim. Ela era muito boa de prova. E o Cartoloco também. E a gente achou que a gente ia ser melhor, que a gente ia ser bom de prova, assim, relativamente falando. A convivência eu sabia que não ia ser muito fácil, porque tanto eu quanto ele, a gente tem um temperamento muito difícil. E a gente não é de levar desaforo para casa. E uma coisa que eu sempre deixei muito, muito frisado na minha cabeça é que eu ia ser muito sincera. Eu ia falar sempre a verdade na cara, doa quem doer, eu não ia mandar recado. Eu sempre prezei muito pela minha sinceridade. E eu acho que foi isso que nos ajudou muito também, né? Da gente querer resolver tudo e falar sempre na cara. Porque, de uma certa forma, o público tá vendo, independente de tu estar dentro do quarto com teu parceiro ou não, né? Se tu tá falando da pessoa, enfim. E, independente de tudo, a gente sempre foi muito sincero, assim. Então, eu acho que por isso que muito que saiu os barracos. Um negócio. Eu não consegui assistir. Muito pesado, né? Eu achava muito pesado, assim. Eu, de verdade, de fato, eu não sei como você aguentou. Foi muito pesado. E fora que eu já até falei isso, até falei pro Selfie quando a gente foi lá no podcast, muitas cenas, muitas coisas não passaram de crise de ansiedade que eu tinha dentro do quarto, que eu me escondia embaixo da câmera para não me filmarem. Enfim, pesadíssimas, assim. Tem momentos que apareceram que dava para ver que eu realmente não estava bem, mas tem momentos até que não passou. É uma panela de pressão muito grande tu viver um reality show. Então, muita coisa grave aconteceu, muitas pautas foram levantadas lá, né, graves, principalmente com a gente, assim. Você lembra? Falaram que o Matheus me batia. Nossa, igual minha fazenda. Era assim. Porque... Tipo, a Nádia falava que o sertanejo devia bater na mulher dele. Tipo, o cara é um lutador. É muito louco isso, né? E também que falaram dos meus medicamentos, né? Que eu tomava ansiolítico. Enfim, falaram numa dinâmica lá que eu tava cheia de ansiolítico, que era por isso que eu tava calminha, não sei o quê. Chamaram o Matheus de bichona, então pejorativo. Então foram várias coisas bem ruins, assim. E eles não passavam isso? Não, isso tudo passou. Passou? Isso tudo passou. E tanto que esse Power Couple foi muito falado na internet por essas brigas, por essas coisas muito feias que aconteceram. Então, era muita coisa psicológica também. Então, eu enlouqueci lá dentro, assim.
enlouqueci. Você em algum momento pensou em desistir de tudo? Teve um momento que eu pensei, e se eu não tivesse o Matheus do meu lado, eu teria desistido. Porque passa, né, do que a gente quer pra nossa vida, né? E, Extrapola. e é muito engraçado, porque eu sempre dizia, desistir não tá no meu vocabulário. Tipo, por exemplo, eu nunca desisti de uma prova. Apesar de não ser boa em prova, eu nunca desisti de uma prova. Mas quando eu pensei em desistir, eu tava no meu ápice, assim, eu tava no meu limite do meu limite de muita coisa, de convivência, de coisas que eu tava ouvindo e de julgamentos que eu tava passando ali dentro. Então, tá num reality show e às vezes tu pensar em desistir, às vezes é até um sonho teu, né? Ali uma oportunidade que tu vê de melhorar a tua vida e era o que estava acontecendo com a gente. Então eu pensei em jogar tudo pro alto por falta de saúde emocional, assim. Que é ok. Você estaria corretíssima. E ele me deu todo o suporte e aí ficou tudo bem, assim. E realmente o fato da gente não ter uma boa convivência com a maioria dos casais... Vocês brigaram com todos da casa, né? Todos. Mas assim, teve alguma briga que era culpa de vocês? Ou era culpa dos outros mesmo e vocês entravam na pilha? Eu acho que desde a primeira dinâmica que teve, que eu já me posicionei, né, de uma maneira mais enfática, enfim, que eu falei que eu achava que o Adbala falava saía muita porcaria da boca dele, enfim. Bosta. Mas não mentiu, né? Ali já começou muito o pessoal, os barraqueiros, porque eles não sabem, eles, enfim, a gente já foi muito julgado ali desde a primeira semana. Então, criou-se ali uma divisão, assim, de afinidades, né? E eu tento procurar cuidar muito o jeito que eu falo e as coisas que eu falo, porque eu não assisti o programa, né? Eu assisti alguns picos, uns picotes, assim. Você não conseguiu assistir? Não, a gente não assistiu e eu acho que a gente vai acabar nem assistindo, assim. Eu não assisto também. Então, muita coisa que a gente viu foi só da internet, do que nos mostraram, assim. A gente não parou para assistir o programa e eu acho que a gente nem vai. Teve coisas muito graves que foram ditas lá, que aconteceram. Quais coisas? Essas coisas, assim, que eu te falei, que hoje, assim, a gente até... Por exemplo, tem alguém que vocês não falam ou que, tipo, tem muita raiva e que saiu brigado. A gente... É porque eu lembro que você era muito amiga da Bombom, né? Da Adriane e do Albert, né? Não é Bombom, não. A Adriane Rapaziada. Adriane e a Rapaziada. Isso. E do Albert. Isso. Vocês eram muito amigos. Vocês estão afastados hoje em dia? Vocês não se falam mais? A gente, eu acho que, como eu já disse outras vezes, antes vale, né, um inimigo declarado do que um falso amigo. E a gente viu algumas coisas que a gente não gostou, algumas falas deles, né, principalmente dele, do Albert, que a gente não gostou, assim, depois que a gente saiu. Ele falava o quê, por exemplo? Basicamente meio que metia o pau na gente quando entravam dentro do quarto e fora do quarto era... Te amo, era meu amigo. assim... E não só dentro do quarto, assim, durante o programa tinha algumas dinâmicas que eu notava que nós éramos ali os dois casais, né, que se apoiavam, né, tanto que nós fomos equivalente a quase o mesmo número de DRs, eles foram acho que para 6, a gente foi para 8, se eu não me engano, e era um trio ali, né, nós, eles, eu, Rogério e a Baronesa. Eu, Rogério e a Baronesa saíram. E ficou nós, assim. E como eu tinha uma dificuldade de relação com o resto do pessoal, a Adriana, ela me acolheu muito, assim, como mulher. Então, muitos momentos que eu precisava, assim, de um ombro, de uma amizade. Às vezes a gente precisa de uma figura feminina ali. Sim. Que por mais que tu esteja num programa de casal, às vezes ali a mulher, ela, em determinadas situações, né, a amizade feminina ela te agrega de alguma forma diferente. Com certeza. E eu era fã da Adriana antes do programa. Eu escutava as músicas dela com a minha mãe. Então, rolou uma identificação. exatamente.
E tanto que hoje em dia a gente não se fala, nem com eles, assim, porque eu acho que ficou uma mágoa de algumas coisas Mas vocês que a gente viu. Parar de falar com eles ou foram eles? Não, eu acho que aconteceu naturalmente, assim, porque a gente se encontrou na Record no dia seguinte da final e ficou tudo bem, apesar da gente já ter visto algumas coisas. Só que daí a gente viu um comentário do Albert numa publicação de um fã deles e hater nosso falando alguma coisa negativa da gente. Ele respondeu esse comentário e a gente achou um pouco contraditório, porque quando a gente se encontrou, tinha zerado, então tava tudo bem, enfim, a gente se abraçou. E aí depois a gente viu ele fazendo aquele comentário, foi algo que a gente, tipo, poxa, se ficou tudo bem, pra que fazer... Nem Carol e Mussunzinho, que foram nossos oponentes diretos, do início ao fim, ficaram fazendo comentários em páginas de fofoca ou alguma publicação falando mal da gente ou tacando hate. Imagina quem ficou com a gente ali até o final, né? Então, a gente ficou um pouco magoado e a gente decidiu não ter mais contato, assim. O Albert já tinha algumas coisas que ele fazia que me incomodavam lá dentro, então eu nem senti tanto, assim. Eu senti um pouco mais com a parte da Dri. Então, até se me perguntam dela, assim, eu falo que eu não tenho nada contra ela, assim. Eu sou uma pessoa que eu perdoo fácil. Apesar de falarem que canceriana não tem nada de signo, eu tô aqui com o signo. Canceriana é rancorosa, eu perdoo fácil, assim. Relativamente fácil. E eu sou muito grata às pessoas pelo que elas trazem de bom para minha vida, independente, assim. E a Adri, ela teve comigo em muitos momentos ali dentro do programa que eu precisei. Então, hoje, olhando de fora, eu sinto que muitas coisas, assim, por tu estar num programa de casal, ela acabava concordando com um parceiro dela. Mas, ao mesmo tempo, também ela tentava fazer com que ele enxergasse de uma outra forma o que era eu e o Matheus, assim. Então, por isso que eu estava te falando, eu procuro cuidar muito bem como eu falo das pessoas do programa, tanto deles, que foram nossos amigos lá dentro, quanto quem foi nosso oponente direto, para não alimentar um hate, porque eu sei o quanto o hate ele pode destruir com uma vida, ele pode te fazer chegar no fundo do poço. E a gente ganhou, entendeu? A gente sofreu muito lá dentro, de verdade, foi muito doloroso. E hoje em dia, já faz mais de um mês que a gente saiu, o nosso emocional ainda não tá 100%. Eu ia te perguntar isso, como é que tá a cabeça de vocês com tudo isso que aconteceu? Não tá 100%, apesar da gente ter, né, recebido muito carinho, ter sido os campeões. Se hoje perguntarem, né, o valor em dinheiro que vocês receberam do Power Couple, pagam tudo que vocês viveram lá dentro? Não paga. Porque foi realmente bem, bem difícil. O que paga? Não é o dinheiro, é o carinho dos fãs, as pessoas que hoje gostam da gente, que nos abraçaram, e as oportunidades que vão surgir ao longo dessa caminhada. Mas o valor em si que a gente arrecadou não paga todo o estresse que a gente teve lá dentro. Então, mais pro final ali, a gente passou mais da metade do programa brigando com a casa inteira. E não era de propósito, eram os ambientes que se criavam e a gente não abaixava a cabeça para ninguém. Tanto que mais pro final, a gente já tinha voltado de 7 DRs, a gente não aguentava mais o ambiente, o clima. A gente pediu desculpa para todo mundo, mesmo que tivessem errado com a gente também. Porque a gente queria ter uma convivência mais tranquila com o restante da casa. Porque aquilo pesava muito pra gente também. Então, a gente voltou da 7ª ou 6ª DR e a gente começou a ter uma convivência mais tranquila com todo mundo que ainda estava lá. Inclusive com quem a gente brigava muito desde o início. E isso até me tornou uma pessoa mais leve lá dentro. É nítido a minha mudança do meio, mais da metade pro final, quando eu comecei, né, a ter uma relação mais amena com todo mundo. E foi assim que terminou, né? Ai, Brenda, como tá vocês? E, enfim, Carol e Mussunzinho, Elise e Adbala, André e Nain, que foram esses casais que a gente teve brigas mais agudas. Tá tudo bem.
Eles estão lá na casa dele, a gente tá aqui na nossa. E a gente não tem contato, a gente não tem WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp de nenhuma dessas pessoas. A gente não tem nenhuma conversa no direct. Tipo assim, vamos sair hoje para tomar uma? Não, isso não acontece. Mas tem um respeito. Houve pedido de desculpas de ambas as partes, independente de quem errou mais ou menos. O que aconteceu no reality ficou lá, né? O que aconteceu lá, ficou lá, entendeu? Aí, às vezes, uma galera do nosso fandom que votava muito junto pra gente, pra Adriane e Albert, perguntam, ficou tudo bem com Carol e Mussunzinho, que foram oponentes de vocês o programa inteiro, mas com eles que foram amigos de vocês não querem papo. Não é bem assim, né? A gente não é amigo de Carol e Mussunzinho, das outras pessoas. A gente selou a paz, né? A gente não fica por aí se alfinetando na internet, enfim, a gente nem se segue nas redes sociais. Mas ficou tudo bem. É diferente de quando tu cria um laço muito forte por uma pessoa, porque o reality show ali, tu convive com a pessoa, tu acaba criando um laço com ela afetivo quando vocês se dão bem. E forte. Então, quando tu vê uma coisa que machuca o teu coração, porque tu não esperava. Então, tu acaba reagindo de uma maneira diferente. Então, não dá pra comparar um casal com o outro, porque um casal, a gente tinha um amor, uma consideração, a gente teve um apego. O outro, a gente esperava qualquer coisa, entendeu? Então, por isso que eu procuro, tipo assim, Brenda, o fandom às vezes fica chateado, né? Porque o fandom, ele compra a briga. Né? As pessoas que gostam da gente, elas se magoam pelo que o outro participante fez contigo. Então, às vezes, tu perdoa e a tua torcida não. Então, às vezes, tu mesmo acaba recebendo hate por ter perdoado. Então, é muito difícil isso, assim. Mas o perdão é uma das coisas mais lindas da vida. Exatamente. Você tem que se sentir bem. E eu acho que quem te ama de verdade, né? Seus fãs, sua torcida que te amam de verdade, eles tem que entender. É isso que porque eu você fez, acreditar. porque você faz isso pro seu bem, entendeu? Com quem que você fala hoje em dia do Power Couple? Uma coisa que eu digo sempre é que o perdão é para quem perdoa, né? Principalmente. E a gente tira um peso das nossas costas, assim. Que a gente fala, o casal que a gente tem mais contato, assim, de todos, é o Rogério e a Baronesa. A gente conversa muito por WhatsApp, assim, se liga, enfim. A Gabi e o Cartoloco, a gente tem uma amizade também. É um casal que também o fandom questionou, né? Essa amizade, enfim, a gente até se viu depois que a gente saiu do programa. E a Gabi trabalha aqui contigo no podcast. Mas pode falar mal dela. As pessoas... Não. Eu até ajudo. Que eu sei coisas terríveis sobre ela. Questionaram muito a gente, o fandom, né? Poxa, mas eles falaram mal de vocês quando eles saíram. O Cartoloco falou que era falso com vocês porque sabiam que vocês eram fortes. Não sei o quê. Mas... a gente gosta deles. Eu e o Pet, a gente até fala que a gente consegue enxergar o Cartoloco na essência dele como ele é. Porque ele realmente é louco. Ele tem uma visão da vida diferente de outras pessoas. E a gente consegue ver um lado bom nele que às vezes... pessoas do nosso fandom não conseguem ver por tomar as dores de algumas coisas. Mas no que a gente sentiu, assim, tem um carinho, assim, sabe? E independente, até eles, com o Rogério e a Baronesa, tiveram uma briga bem feia. O que você achou dessa briga? Porque não chegou a passar, né? A Record se manifestou e falou que não tinha falado do filho. Você estava lá, você acompanhou, você viu? Foi na mesma noite que foi a briga do Matheus com a Adbala, que foi uma briga muito feia. E as brigas estavam acontecendo simultaneamente. Então, a gente não pôde... E a gente não conseguiu prestar tanto atenção no que estava sendo dito e no que estava acontecendo ali. De fato, a gente não ouviu, né? E a gente também não entendeu muito da briga deles, porque a gente estava envolvido numa outra no mesmo momento. Então... Power Couple sendo Power Couple. 30 brigas ao mesmo tempo. Quando a gente saiu e viu o Rogério e a Baronesa, a gente nem conversou sobre isso.
A gente queria falar de coisa boa. E quando a gente viu a Gabi e o Cartoloco também, a gente não conversou muito sobre isso. Até porque a gente... tem coisas que é melhor não tomar partido, sabe? E... Enfim, eu não sei como tá as coisas. Eu acho que o Cartoloco e o Rogério se viram num estádio de futebol, enfim, tiraram foto, ficaram... Se viram. Ficou tudo bem, enfim. Se viram. Não sei, mas são casais que tiveram importâncias diferentes, né, na nossa trajetória dentro do Power. O Rogério e a Baronesa nos apoiaram aqui fora. A Gabi e o Cartoloco tinham uma afinidade maior com a Carol e com o Mussunzinho. Mas isso não anula o fato do carinho que a gente criou por eles e eles pela gente, assim. Eu acho que muita coisa a gente tem que saber separar, né? Com certeza. E, assim, de casal... A Lu e o Haddad também, a gente já viu depois em evento, eu falo com a Lu às vezes no WhatsApp. E só, assim, de que a gente já teve um contato mais direto depois que saiu. Não tem um grupo do Power Couple? Não. Se tem, eu não tô.